Organização linha staff. Na verdade, é a combinação da organização linear com a funcional, as duas que nós vimos na aula anterior. Também é denominada de organização hierárquica consultiva. É menos comum esse nome, tá? Geralmente é linha staff. Coexistem órgãos de linha e órgãos de staff. E o tipo de estrutura organizacional mais comum nas empresas. Se vocês pegarem o organograma da própria EAP, ou aí das universidades que você estuda, né, ou da empresa que você trabalha, provavelmente vai ter algo do tipo. Vai ter, além da estrutura linear, um quadradinho que ele vai estar aqui entre os chefes e os subordinados, em diferentes níveis, que é chamado de staff, que presta assessoria e consultoria para o determinado departamento, tá? Ou aqui uma consultoria mais estratégica, aqui uma consultoria mais departamental. Então, os staffs eles existem em diferentes níveis organizacionais. Claro que numa grande empresa você pode ter mais níveis do que o que está nesse slide aqui. Quais são os critérios para a distinção entre linha e staff? A atividade de linha é direta e intimamente ligada aos objetivos básicos da organização ou do órgão do qual fazem parte. O staff é ligado indiretamente. Então, por exemplo, todo departamento ele pode contar com um staff jurídico. Não por exemplo, departamento de venda. Não é a finalidade dele, a não ser que seja um escritório de advocacia, mas via regra não é finalidade tratar das questões judiciais, mas eventualmente pode ter algum problema. Aí tem o staff jurídico da empresa que vai assessorar ali aquele departamento de vendas. Objetivo, relacionado com o objetivo principal da empresa ou órgão. Aqui o exemplo produção, que é o órgão, departamento, né? Atividades fim. O staff ele não vai estar relacionado com o objetivo principal da empresa, via regra, tá? Ele vai ser um objetivo de assessoria. A gente pensar serviço terceirizado de empresas, que existe aí na universidade, existem em diversas organizações, né? A limpeza não é objetivo final, um consultório médico, por exemplo, não é objetivo final, mas ele é importante. Estratégia voltada para a organização, voltada para os clientes, e aqui na verdade voltada para dentro, para fora da organização, tá? A linha ela pretende atender os clientes, então o consultório médico ele vai atender os pacientes, que é o cliente que estão fora. Já o staff ele vai atender para dentro. Claro que em última instância o objetivo é possibilitar o melhor conforto para o cliente. Mas quem vai determinar as metas aqui do staff geralmente é o pessoal da linha, tá? Claro que isso vai dependendo de qual staff é. Se for um staff que é mais, como posso dizer, mais operacional, como o caso da limpeza, de fato, a linha vai determinar, ele vai prestar mais um serviço já pré-determinado, mas tem staff que é mais consultivo, que é um staff mais estratégicos. Por exemplo, uma consultoria financeira para ajudar ali a empresa. Aí já vai ter mais interação entre eles. A autoridade, a linha ela tem o objetivo de decidir e executar as atividades principais da organização. E o staff de assessorar, planejar, controlar e recomendar. Isso é muito importante. Porque o staff não decide nada. O staff determina o caminho e as alternativas, apresenta as alternativas, os riscos, né, delas, os benefícios, os prós e contras, mas quem dá o martelo final são as pessoas de linha. Claro, dependendo da autonomia que a empresa dá para cada gerente, tá? Isso aí é muito particular. Então, olha lá. Linha é quem decide, staff é quem assessora. Linha é quem cuida da execução, staff presta consultoria. Tipo de atividade da linha é o comando, a ação, o trabalho de campo. O staff é recomendação, as alternativas, o trabalho de gabinete. Assim, isso aqui é um pouco defasado, essa parte de trabalho de campo e gabinete, tá? Nem sempre é assim, dependendo da realidade e contexto da empresa. Mas comando, ação, recomendação, alternativas, de fato, geralmente é isso que acontece. Responsabilidade, a linha pela operação e pelos resultados, o staff pelo planejamento e pelas sugestões. E aí a gente já começa a ver alguns conflitos, porque como é que esse aqui vai ser responsável pelo planejamento e quem é responsável pelos resultados é esse outro? O planejamento também faz parte dos resultados. Então a gente vai falar
mais um pouco sobre esses conflitos. Exemplo, o gerente de departamento e aqui o gerente de staff, tá? Esse aqui é o lado que é o Evanato. Olha lá, quais são as funções do staff? Serviços, então atividades especializadas como contabilidade, compras, pessoal. Você pode tudo contratar a empresa de consultoria para isso, na verdade, para prestar esse serviço, porque existe a consultoria como outra função, tá? Prestar um serviço, desenvolvimento, processamento de dados, propaganda, então você pode aí fazer dessa forma, né? Consultoria e assessoria é a atividade mais especializada, como assistência jurídica, método de processo, consultoria trabalhista. Qual a diferença? Eu quero contratar um escritório de contabilidade, ele vai fazer todo o serviço. Agora eu quero um escritório que presta consultoria, ele não vai fazer todo o serviço, ele vai prestar assistência. Tá? Aqui, de certa forma, os serviços têm mais autonomia. É claro que a autonomia do staff muda de acordo com a empresa, como é que está organizado, tá? Mas tem uma ligeira diferença aqui. Tem a monitorização, quase não saiu. A avaliação de uma determinada atividade ou processo sem nele intervir ou influenciar. Então, exemplo aqui, ó, levantamento de dados, elaboração de relatórios e pesquisas, acompanhamento de processos. E o planejamento e controle já vai logo, por exemplo, né? Controle financeiro, orçamentário, de produção, né? Tem muitos softwares para isso, planejamento e controle de manutenção, de máquinas e equipamentos, de qualidade, enfim. É muito interessante isso aqui, olha, à medida que você sobe na hierarquia dos níveis organizacionais, institucional é a mesma coisa que estratégico, tá? Intermediário é a mesma coisa que tático, muda a característica do staff. Eu já tinha falado isso aqui. Os staffs operacionais eles são muito mais de prestação de serviço, só você pensar no pessoal da limpeza. Os staffs estratégicos eles são muito mais de assessoramento e recomendação, né? Uma consultoria jurídica, por exemplo. Então, a Lean Staff é uma fusão da estrutura linear com a estrutura organizacional, com predomínio da primeira, a linear que predomina, tá? É muito importante isso aqui. Carga da órgão se aporta apenas um e um organizador superior. Isso é uma vantagem que na estrutura organizacional funcional, você pode, o subordinado se aportava vários chefes e isso causava uma confusão. Tá? Então ele diminui essa confusão. Ao mesmo tempo que você trouxe a questão do serviço especializado, que era um problema aí da estrutura linear, que o chefe era generalista e ele acabava tendo dificuldade para falar de todas as áreas, né? Então você trouxe um staff para prestar ali uma ajuda para os chefes naquilo que eles não conhecem, né? Para os gerentes, no caso, ou inclusive para o dono da empresa. O dono da empresa não, para o chefe executivo, né? Que às vezes é diferente. Às vezes o dono não é quem está tocando à frente na gestão. Às vezes é a mesma pessoa, às vezes sim, às vezes não, tá? Hierarquia e especialização. Você mantém a hierarquia, tanto que a estrutura linear predomina, mas você também tem o benefício da especialização. Por isso que deu muitos resultados, né? A hierarquia de linha segura o comando de disciplina, enquanto a especialização fornece serviços e consultoria. Então, não é à toa que a maioria das empresas usam essa estrutura. Separação entre órgãos operacionais, executivos e órgãos de apoios. Então, os membros de staff dedicam-se a atividades que requerem estudo e pesquisa e concentram sua atenção sobre assuntos de planejamento, solução de problemas do negócio e organização. Então, eles ficam mais na questão do planejamento. E os chefes de linha eles ficam mais livres para concentrar sua atenção na execução. Tá? Então, aqui fosse o PLEN e aqui o DO, lá do ciclo do PDCO. O PODC, perdão. Aqui fica mais o PO, né? Tanto o PLEN quanto o organizar. E aqui o do e o checar. Mas o checar e organizar podem ser mais concomitantes, né? Aqui a gente vai colocar mais o P e aqui o do. Tá? Autoridade e responsabilidade dos chefes de staff são de natureza aconselhadora.
e não diminui a autoridade dos chefes de linha. Isso aqui também é muito importante, né? Em tese, o chefe de linha mantém sua autoridade, tá? Então, ele tem autoridade para execução do plano, só que o plano costuma ser elaborado pelo staff. Qual a principal vantagem? A gente já falou disso, né? Segura a assessoria especializada e mantém a autoridade única. Atividade conjunta coordenada dos órgãos de linha de staff. Então, o órgão de linha fica com a atividade básica e o órgão de staff com a atividade específica. Agora, vamos falar das desvantagens, que também são bastantes. Então, a principal é conflitos, tá? Que pode acontecer entre a linha e o staff. Se resume a isso. Olha só esses casos que acontecem. O assessor de staff não tem autoridade linear sobre os executores. E o gerente de linha não tem preparo profissional para se especializar. Então, ele pode ter pouca relevância. Ele pode fazer todo o planejamento, mas o gerente desconsiderar tudinho. E aí você perde ali um profissional, né? Já o gerente ele pode não conhecer aquela área específica. Ele geralmente não tem informação, né? Por isso que se contrata um staff. Ele vai ter só dentro daquele departamento, mas dentro do que está fora ali, dificilmente. E aí isso pode ser problemático. O assessor, que é o staff, tem melhor formação escolar, mas geralmente ele tem menor experiência. Esse é o padrão, mas nem sempre. Tá? Às vezes se contrata um cara que já tem experiência, mas muitas vezes é alguém mais do âmbito acadêmico, não que não seja relevante, mas que não tenha aquela experiência profissional. Já o gerente, ele já vai ter mais experiência profissional. Geralmente é uma pessoa mais velha. O gerente geralmente é mais velho que o staff. E aí essa questão de formação acadêmica e idade, ela pode vir a dar um conflito em função dela. Como é que uma pessoa muito nova vai começar a dar ordens ou conselhos, entre aspas, para um gerente? O gerente pode não se sentir confortável. Em muitas situações até ser arrogante, tá? Então pode ter rejeição das ideias de staff. O pessoal de linha pode acreditar que os assessores pretendem roubar parcelas cada vez maiores de autoridade. Ó, isso começa a acontecer. Um pouco de inveja, né? A gente está falando de pessoas, tá? Ao planejar e recomendar, o assessor não assume a responsabilidade pelos resultados. Isso também é muito relevante. Tá? Talvez um dos principais, eu acho que até um dos maiores. Porque olha só, como eu falei, ele planeja, recomenda, mas se der errado, ele lava as mãos. Né? Ele vai dizer assim, o que eu planejei foi certo, eles executaram errado. Qualquer dificuldade, o assessor pode assegurar que seu plano falhou por inépcia do pessoal de linha. Só que a galera de linha não vai ficar calado. Olha o que eles vão falar. Pode argumentar que o plano era impraticável. Então, o erro estava no planejamento. Então, a administração ela trabalha muito com planejamento e execução. E o planejamento é muito importante. Se você errar o planejamento, não importa o quanto você vai se dedicar na execução, o negócio vai dar errado. Tá? Então, um vai botar a culpa no outro, como é muito comum do ser humano. Né? O ser humano tem uma grande dificuldade em assumir a responsabilidade pelas coisas. Né? A culpa ainda, quando vem com o nome culpa, que é mais pesado, as pessoas em geral tendem a encontrar um bode expiatório. Isso vai acontecer dentro da empresa. E aí você tem outros problemas, como o custo elevado da assessoria. Aí isso é um incentivo mais para inveja, porque olha só, o pessoal de linha se preocupa ainda mais com o estado financeiro. Então tem que fazer sentido a gente contratar, por exemplo, uma consultoria financeira. Não pode a gente pagar mais caro do que o benefício que eles podem proporcionar, ou qualquer tipo de consultoria. Assessores apresentam muito planos e ideias para justificar seus custos. Assessores também vão ser espertos, tá? Para dizer que o seu custo é elevado, eles vão começar a colocar um monte de coisa. Esse conflito pode provocar sabotagem. O próprio pessoal de linha pode sabotar os planos por conta disso. E tem essa dificuldade de equilíbrio. Os especialistas de staff tendem a forçar suas sugestões e tentar impor suas ideias em detrimento do ponto de vista do órgão assessorado. Então, o staff também pode ser muito arrogante, né? Eu sou especialista. Na academia, eu já cheguei a ver professores que se achavam o rei da cocada preta porque tinham um doutorado.
tudo bem você ter o doutorado, é muito importante, né? Você tem algum conhecimento comprovado, mas você não pode achar que você está acima de todo mundo, que sua opinião sempre deve prevalecer. Se você estudou e tem um doutorado, tente convencer as pessoas a sua opinião, mas de forma através do diálogo, né? E também se deixe livre para você ouvir também o que as pessoas têm a escutar. E você pode aprender com elas. Infelizmente, eu tinha um professor que chamava isso de síndrome de doutorite. Eu já vi coisas feias na universidade. Um professor falando para o outro que tinha doutorado, precisava ser respeitado por conta disso. Não é o fato de ter doutorado, mestrado, enfim, que a pessoa deve ser respeitada. Deve ser respeitada por ser pessoa, né? Independente do grau aí de escolaridade. Então, às vezes, o staff não tem esse pensamento aí de humildade. Se a linha se mostrar distante, o papel do staff pode ser enfraquecido. Então, eles vão estar em conflito, tá? E isso precisa ser gerenciado. Qual a esfera de aplicação? Como já falei, o tipo de organização mais utilizado, adotado desde a antiguidade, organizações militares. A organização militares era mais o de linha, mas eles começaram a fazer staff também. Ela permite incorporar especialistas da organização a um custo razoável, quando seus serviços são indispensáveis, principalmente. Tá, apesar de todos esses problemas, ainda é o mais utilizado, porque o problema tanto da linha, quando é só de linha, quando é funcional, que a gente falou nas aulas anteriores, eles acabam sendo maiores para a empresa, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.